Olá, a seguir temos um pouco da história dos principais pensadores clássicos da sociologia, Marx, Durkheim e Weber. Durkheim entendia que a sociedade era um organismo que funcionava como um corpo, onde cada órgão tem como uma função que depende dos outros para poder sobreviver. No seu olhar, o que importa é o indivíduo se sentir parte do todo, pois caso contrário ocorrerá anomalias sociais, deteriorando o tecido social. Para Durkheim, a sociologia deve estudar os fatos sociais, os quais possuem três características. Primeiro, a coerção social. Segundo, a exterioridade. E terceiro, o poder de generalização. Os fatos sociais apresentam vida própria, sendo exteriores aos indivíduos e interligados neles, a ponto de virarem hábitos. Pela sua perspectiva, o cientista social deve estudar a sociedade a partir de um distanciamento dela, sendo neutro, e também não se deixando influenciar por seus próprios preconceitos, valores, sentimentos, entre outros. Já Marx, ele concebe a sociedade dividida em duas classes: dos capitalistas, que detêm a posse dos meios de produção, e o proletariado, ou um operariado, cuja única posse é sua forma de trabalho, a qual vendem o capital. Para Marx, os interesses entre o capital e o trabalho são irreconciliáveis, sendo este debate a essência do seu pensamento, resultando na concepção de uma sociedade dividida em classes. Assim, os meios de produção, eles resultam nas relações de produção, formas como os homens se organizam para executar a atividade produtiva. Marx foi um defensor do comunismo, pois essa seria a fase final da sociedade humana, alcançada somente a partir da Revolução Proletária, acreditando nessa ideia utópica de uma sociedade igualitária ou socialista. E o Weber, ele entende que a sociedade não funciona de forma tão simples e também nem pode ser harmoniosa como pensa Durkheim, mas também não propõe uma revolução como faz Marx, mas afirma o papel da sociologia, que é observar e analisar os fenômenos que ocorrem na sociedade, buscando extrair os fenômenos e ensinamentos de sistematizá-los para uma melhor compreensão. Sendo assim, é por isso que sua sociologia recebe o nome de compreensiva. Weber também valorizava muito as particularidades, ou seja, a formação específica da sociedade, que entende que a sociedade sob uma perspectiva histórica diferente das positivistas. Um dos conceitos chaves da obra e da teoria sociológica de Weber é a ação social, é a ação do comportamento humano, na qual o indivíduo se relaciona com uma maneira subjetiva, cujo sentido é determinado pelo comportamento alheio. E esse comportamento, ele só é ação social quando o ator atribui à sua conduta um significado ou sentido próprio. E esse sentido se relaciona com o comportamento de outras pessoas. Weber também ele se preocupava com certos instrumentos metodológicos que possibilitassem ao cientista uma investigação dos fenômenos particulares, sem perder a infinidade dos seus aspectos concretos, sendo que o principal instrumento é o tipo ideal, a qual cumpre duas funções principais. Primeiro, a de selecionar explicitamente a dimensão do objeto a ser analisado e, logo mais, a apresentar a dimensão de uma maneira pura, sem suas sutilezas concretas. Bom, a diferença básica entre Marx e Durkheim consiste basicamente em que Durkheim entende que a sociedade como um organismo funcionando, com suas partes se completando. Por outro lado, Marx afirma que a ordem constituída só é possível porque a classe dos trabalhadores ela é denominada pela classe dos capitalistas e propõe a classe proletária que deve ser organizada, unida e invertida na ordem, ou seja, passar de dominado a dominante, e assim superar a exploração e as desigualdades sociais.
Bom, aqui fica o meu comentário sobre os 3 principais teóricos da sociologia e espero que fique claro para vocês. Obrigada.